Exercício do trabalho individual número 11, exercício 4b. É apresentado um sólido, que já está aqui feito o esboço, limitado pelos planos coordenados. Portanto, temos o plano coordenado correspondente a esta parede vertical, que será y igual a 0. Teremos o x igual a 0, que está ali atrás, nesta perspectiva. Temos o z igual a 0, que forma a base deste sólido. Temos aqui, superiormente, o sólido limitado pela superfície, que é um paraboloide circular, com a equação z igual a x² mais y². E, finalmente, aquela parede vertical que está ali por trás, que corresponde a um plano com a equação x mais y igual a 1. E a pergunta é determinar o volume deste sólido utilizando coordenadas cilíndricas. Outro aspecto importante é a questão da ordem de integração. A resolução que eu vou apresentar usa esta ordem de integração, que é primeiro variável z, a seguir a integração segundo a variável r e finalmente θ. Portanto, é uma das várias possibilidades e é relativamente eficaz, digamos. Então, em relação à variável z, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que o valor de z fica limitado, portanto, o z é a variável no primeiro integral que se resolve. Ao resolver esse integral, supõe-se que os valores de r e de θ estão fixos. Aqui neste esboço assinalei já a vermelho aquilo que são as coordenadas de um qualquer ponto, em coordenadas cilíndricas, portanto, definido pelo número representado aqui por r, a distância do ponto ao eixo z, definido também por este ângulo θ, que é marcado desta forma, como sabemos, e ainda o valor do z, portanto, rθz. Ora, quando eu vou resolver o integral segundo a variável z, estou a considerar que quer o r, quer o θ têm valores fixos. Vamos supor, por exemplo, que, tal como está aqui nesta figura, estou projetando o sólido no plano z igual a 0, estou num ponto aqui assim, que fica determinado por esta distância r e por este ângulo θ. Okay? Para este ponto, o que eu tenho agora que indicar aqui é o intervalo de variação do z. E, naturalmente, é muito simples. Quanto ao valor inferior, o z tem um valor maior ou igual a 0, não é? E tem um limite, tem um valor máximo que será correspondente ao ponto de interseção desta vertical com a superfície do paraboloide circular, portanto, com a superfície de equação z igual a x² mais y². Okay? Portanto, eu aqui vou ter que representar esse resultado utilizando coordenadas cilíndricas. Portanto, vou buscar a equação que me interessa, que é z igual a x² mais y², e vou passá-la para coordenadas cilíndricas, não é? E fica simplesmente z igual a r². E este resultado, r², é precisamente o valor máximo que o z toma. Okay? Variável seguinte, r. Ora, o que é que acontece com o r? É bom de ver que, se projetarmos o sólido no plano z igual a 0, ficamos aqui com este triângulo, não é? Que estou agora a carregar. Quando eu for resolver o integral em ordem a r, vou supor que o valor do θ é fixo e o que eu tenho, ao fim e ao cabo, que determinar é o intervalo do r correspondente a este segmento que estou aqui a carregar agora, que tem início na origem, ou que tem um dos extremos na origem do referencial, e tem o outro extremo determinado pela parede correspondente à equação x mais y igual a 1. Melhor dizendo, o plano vertical x mais y igual a 1. Portanto, o valor de r
há de variar neste intervalo de maneira a cobrir todos os pontos deste segmento. Portanto, tenho que R é maior ou igual a 0 e é menor ou igual. Agora tenho que procurar aqui a expressão correspondente à ideia já assinalada. Ou seja, a ideia é o x mais y igual a 1 ser a superfície que irá delimitar superiormente o valor do R. Portanto, o R não se prolonga para ali porque existe esta parede. De maneira que a única coisa que eu tenho que fazer é passar isto para coordenadas cilíndricas e fica o x é R cosseno de θ, o y é R seno de θ, portanto posso escrever já cosseno de θ mais seno de θ igual a 1. Okay? E conhecendo o valor do θ, posso extrair o valor do R. E, portanto, é essa expressão que eu vou aqui colocar. Ficará, então, 1 sobre cosseno de θ mais seno de θ. Okay? Finalmente, o último integral em ordem a θ. Tenho o intervalo do θ muito simples. Não é? O θ varia desde 0 radianos até π sobre 2. Não é? De maneira que posso de imediato escrever o integral correspondente ao volume e fica é só agora escrever a expressão aqui. A função integranda será 1, não é? Porque pretendemos o valor do volume deste sólido. E não esquecer, no entanto, que existe aqui este fator R que tem a ver com o volume elementar. Não é? E, portanto, as variáveis de integração, este integral em ordem a Z, se quisermos até pôr os parênteses, o segundo em ordem a R, okay? E finalmente em ordem a θ. Okay? Pronto, e temos aqui o resultado. Se pretendermos fazer a resolução, eu tenho já aqui os cálculos feitos, é mais fácil do que estar e não tem assim um interesse por aí além. Não é difícil de resolver, desde que, enfim, uma das maneiras que se utiliza uma expressão diferente para esta função, mais fácil depois de integrar, eventualmente. E, portanto, resolvendo este integral, temos... Vou mostrar agora estes cálculos pela frente. Temos estes cálculos que conduzem ao resultado. O valor do volume deste sólido é, de facto, 1/6. E, como se pode verificar, as contas são relativamente fáceis. Okay? Fica a sugestão de refazer este exercício utilizando coordenadas cilíndricas, mas utilizando ordens de integração diferentes. Agora, iria mostrar uma resolução alternativa que seria aquilo que se poderia fazer usando coordenadas cartesianas. E vamos fazer isto de duas formas. Uma será esta inicial, uma das mais eficientes, pela ordem de integração. Primeiro em relação à variável z, a seguir y e finalmente x. É uma das várias possibilidades em coordenadas cartesianas e esta é particularmente eficaz. Portanto, talvez pensar em termos de projetar o sólido, já está aqui um esboço, projetar o sólido no plano z igual a 0, e tal como já se referiu, resulta este triângulo, não é? No plano z igual a 0, e portanto, projetando o sólido em z igual a 0,
obtemos S, que vai ser então este conjunto de pontos, em termos geométricos, corresponde ao referido triângulo. Portanto, até podemos escrever que o S há de ser conjunto dos pontos x, y do plano, tal que o 0 é menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Portanto, temos o valor do x a variar entre 0 e 1. De facto, as coordenadas deste ponto é o 1, 0, 0. E temos o y para cada valor de x a variar num determinado intervalo que inicia em 0 e termina naquela parede que já se viu há bocado, não é? Portanto, teremos 0 menor ou igual a y menor ou igual a 1 menos x, não é? Resulta da equação x mais y igual a 1, não é? Esta parede aqui por trás, digamos, tem a equação x mais y igual a 1, certo? E de maneira que, se fizermos assim, poderíamos, numa primeira aproximação, ainda não muito detalhada, escrever esta expressão. Dizemos que o volume vai ser o integral estendido a este domínio S de uma quantidade que há de ser o resultado de um integral interior, de um primeiro integral, na variável z, de acordo com esta ordem de integração. Portanto, temos aqui um integral interior em que vamos integrar segundo o z e cá fora dx de y, certo? E neste caso é muito simples, porque naturalmente quando nós estamos a resolver o integral interior, os valores de x e de y estão fixos. Vamos supor, já fiz aqui assim mais ou menos uma marcação, vamos supor que temos aqui o valor de x, vamos supor que temos ali o valor do y, de maneira que estamos num ponto que seria este ponto aqui assim, não é? Um ponto deste conjunto, ou um elemento deste conjunto S, e o que nós temos que fazer para este valor, para este par xy, é encontrar o intervalo de variação do z. E como sabemos, o intervalo de variação tem a ver com os limites que já há pouco já foram tratados, em cilíndricas, o limite inferior, o valor mínimo 0, e o valor máximo que estará aqui quando esta vertical interceptar a superfície do paraboloide, não é? Tenho aqui a equação por cima do paraboloide, z igual a x² mais y². Portanto, os limites deste integral interior são muito simples, não é? É 0 e x² mais y². Os limites que depois vou detalhar aqui nos integrais exteriores também já estão, ao fim e ao cabo, ali definidos. Portanto, é só escrever mais detalhadamente. Escrevemos v igual ao integral com o x, vamos deixar então para o fim, a variar entre 0 e 1, o y a variar entre 0 e 1 menos x, né? E no integral interior, como acabamos de ver, o z com estes limites 1 dz, podemos colocar aqui o parênteses se quisermos, dy, aqui é o y primeiro, e finalmente dx. Okay? E isto seria uma maneira de responder. Portanto, quando estou a resolver o integral interior, estou a construir estes pilares, certo? Depois, quando passo para o integral seguinte, faço variar o y e, portanto, digamos, aqui no desenho, corresponderia a considerar os outros pilares de maneira, variando o y, de maneira a formar estas lâminas, chamemos-lhe assim, e, finalmente, no integral exterior, em ordem a x, iria somar, empacotar estas lâminas para formar o sólido, correto? Só uma referência muito rápida à resolução. Tenho aqui os cálculos feitos e é muito simples. Calculando, faz-se em 2 ou 3 linhas, obtém-se naturalmente o mesmo resultado, ou seja, 1/6. E esta seria uma alternativa bastante eficiente, como se pode verificar. Uma terceira alternativa, ou uma segunda alternativa, seria continuar a usar coordenadas cartesianas, mas vamos complicar um pouco a resolução no sentido de aprender algo interessante. Ou seja, outra alternativa usando ainda coordenadas cartesianas, mas
pela ordem de integração, que naturalmente não é a mesma da anterior, tem que ser diferente, pela ordem de integração y. Em primeiro lugar, integramos segundo a variável y, e a seguir z, e a seguir x. Pronto, isto é, por exemplo, uma possibilidade. Portanto, nós vamos... Eu tenho aqui o esboço já feito e tenho aqui mais umas curvas que já vou explicar e que tem a ver com este raciocínio que já foi há pouco feito de projetar o sólido no plano y igual a 0. Okay? Ou seja, imaginem que eu tenho um feixe de luz de raios paralelos alinhado com o eixo y e existirá uma sombra, digamos, que o sólido fará no plano x ou z. Okay? E essa sombra será a projeção, chamemos-lhe assim, será S1 reunião com S2. O S1, neste caso, eu vou usar estas cores, o S1 será esta região que está aqui assim, eu vou explicar melhor, e o S2 será esta região que está aqui assim. Okay? S1 e S2. Vamos pôr aqui talvez S2. Bom, porquê a razão de ser disto? Porque neste caso nós temos que considerar estas duas partes da projeção, porque o intervalo de variação da primeira variável que vamos integrar, y, fica definido de maneira diferente em S1 e em S2. Vamos começar por S1. Em S1 nós temos então o conjunto dos pontos xz com, portanto é este aqui vermelho, não é? Esta zona vermelha, com o x a variar de 0 a 1 e o z para cada valor de x a variar de 0 a, se tiver aqui, por exemplo, este valor de x, o valor do z há de corresponder à cota deste ponto, não é? Ali assim, e nós sabemos que esta curva faz parte da superfície do paraboloide, em que o z é igual a x² mais y², não é? Nestes pontos, como se trata da projeção no plano y igual a 0, o valor do y é igual a 0 e, portanto, tenho simplesmente z igual a x². Portanto, aqui o z é um número, o z representa um número que terá um valor máximo igual a x². Não é? Okay? Bom, e o que é que acontece em relação ao y? Em relação ao y, que temos que falar agora nele, o que é que nós percebemos? Percebemos que se tivermos um ponto nesta, peço desculpa, aqui está trocado o S1, então vamos pô-lo aqui em baixo, só agora que reparei, ainda corrigi a tempo, o S1 e o S2 está aqui, ok? Devia ter começado ao contrário, talvez. Mas vamos supor então que temos um ponto aqui S1, ok? Com este valor de x, aquele valor ali de z, ok? Portanto, a satisfazer estas condições. E agora o que eu quero saber é, no integral interior, qual vai ser o intervalo de variação do y. O y está ali associado a este eixo, não é? Portanto, o que é que eu percebo? Percebo de imediato que o valor mínimo do y é 0 e o valor máximo há de corresponder a um ponto que estará, vamos pôr ali mais ou menos, que estará ali assim, não é? E o y vai variar de maneira a formar estes segmentos. Okay? Neste ponto aqui, o valor de y é 0. Okay? Estamos no plano y igual a 0. Naquele ponto ali, o valor de y, vou buscá-lo à equação daquele plano. A equação daquele plano, lembram-se, lá atrás, aquela equação daquele plano é x mais y igual a 1. Portanto, aquele ponto ali tem o valor de y igual a 1 menos x. São estes os limites do integral, em ordem a y. Portanto, aqui tenho o y a variar de 0 a 1 menos x. Okay? Em relação à segunda variável, z, é muito simples. Temos o z a variar entre
para um valor de x fixo, o z variar de 0 a x ao quadrado, não é? 0 a x quadrado. E finalmente o x no intervalo de 0 a 1. Isto é o que acontece em S1. Agora vamos ver o que acontece em S2. Em S2, portanto, correspondente ali àquela superfície ali assinalada a verde, temos em S2, esta região aqui, não é? Temos pontos xz com o x novamente no intervalo entre 0 e 1 e o z para um valor de x, o z está, vamos supor, para este valor de x, o z está desde a cota ordenada deste ponto, chamemos-lhe assim, que é, x ao quadrado, é este resultado aqui em cima, não é? X quadrado, menor ou igual a z, menor ou igual, e agora temos que descobrir qual é o valor de z neste ponto aqui assim. Né? Se pusermos este valor de x, subimos aqui assim uma vertical e temos que saber qual é o valor do z neste ponto aqui. Como é que eu vou descobrir a equação desta curva? Ora bom, antes de mais, perceber que esta curva, que está aqui assim, é o resultado da projeção no plano y igual a 0, lembra-se daquela ideia do feixe de luz, da sombra, desta curva aqui acima. Né? Esta curva, que é a curva que resulta da interseção do paraboloide com este plano. Okay? Portanto, se eu quiser conhecer a relação entre o z e o x, e vou querer saber a relação entre o z e o x nestes pontos, tenho que trabalhar com estas duas equações. Não é? Portanto, o que é que eu posso fazer, por exemplo, e será a ideia mais interessante, será usar a equação x mais y igual a 1 para obter o valor do y em função do x, portanto fica y igual a 1 menos x, e posso substituir este resultado nesta equação do paraboloide. E tenho z igual a x quadrado mais, abrir parênteses, 1 menos x, fechar parênteses ao quadrado. Okay? Portanto, estes pontos, talvez escrever aqui assim, estes pontos aqui assim, tenho o z igual a x quadrado mais 1 menos x ao quadrado. Okay? Esta equação é satisfeita nesta curva, que é a curva de interseção do paraboloide com este plano vertical. Certo? E, portanto, não tem lá o valor do x, não aparece o valor do x, de maneira que esta equação é válida também nestes pontos aqui assim. Okay? Que é o que me interessa, de maneira que eu vou escrever aqui x quadrado mais 1 menos x ao quadrado. Ok? Bom, isto será o S2 e agora vamos fazer o que fizemos ali em cima, da mesma forma. Vamos dizer então que o valor do y está limitado. Vamos considerar, por exemplo, que agora temos aqui um par xz, e agora em vez de colocar o ponto ali em S1, vamos colocar, já fiz aqui mais ou menos um esboço, o ponto ali em S2. Okay? Tem este valor do x e tem este valor do z, de maneira que o ponto pertence a S2. E agora o que é que eu tenho que fazer? Tenho que variar o valor do y, né? Aqui no desenho, portanto, segundo uma direção paralela ao eixo y. Okay? E essa variação deve ser feita de acordo com um intervalo, vamos ver se fica mais ou menos o esboço, um intervalo que será correspondente mais ou menos, isto aproximadamente, àquele segmento. Como é que se obtém os extremos daquele segmento? Este ponto aqui assim, corresponde à interseção desta reta, né? Que é a reta que resulta da interseção dos planos x, z, né? Esta reta, o valor do x é x0, vamos dizer assim, o valor do z igual a z0, a interseção resulta esta reta, é uma reta paralela ao eixo y, e essa reta há de interceptar a superfície do paraboloide. E este é o extremo correspondente a esta inequação aqui, certo? Aquele ponto acolá obtém-se da mesma forma que se obteve aquele ponto acolá, porque este ponto aqui fica determinado
pelo plano vertical, portanto, o limite superior há de ser o mesmo e podemos escrevê-lo já, não é? O limite superior é o mesmo, 1 menos x. Fica só aqui este resultado por calcular. Vamos fazer aqui ao lado. Portanto, o que é que nós sabemos? Para calcular este resultado, sabemos que z igual a x² mais y², de maneira que isto equivale a dizer, se o valor do y for maior que 0, que é o caso, equivale a dizer que y igual a z menos x² dentro da raiz. Okay? E, de facto, é este segundo membro que eu devo colocar aqui assim, nesta desigualdade, z menos x² dentro da raiz. Okay? Portanto, por isso, agora percebe-se bem porque é que houve necessidade de distinguir estas duas partes da projeção. Portanto, a projeção, digamos assim, S, tivemos que parti-la em duas sub-regiões, S1 e S2, pela razão muito simples de que, para pontos de S1, o y varia desde esta parede frontal, em que o y vale 0, até aquela parede vertical, x mais y igual a 1. Já para pontos em S2, o y tem um intervalo de variação que tem que ser expresso de maneira diferente. Porquê? Porque agora não começa, digamos, aquele segmento não inicia na parede frontal, y igual a 0, mas inicia no paraboloide circular. Okay? De maneira que fomos buscar aqui esta equação para colocar ali. Certo? Pronto, quanto ao resto, faz-se de uma maneira semelhante. Tenho o z a variar entre... Já está aqui, não é? Já está aqui escrito. O z a variar entre x² e x² mais 1 menos x ao quadrado e, finalmente, o valor do x, novamente no intervalo entre 0 e 1. Ok? De maneira que agora, feito isto, é muito simples, é só agora escrever o integral. Portanto, podemos dizer que o volume V pode ser definido através, vamos escrever aqui para o S1 e para o S2, dois integrais, não é? Temos dois integrais. Portanto, fica o integral de 0 a 1, então, se não me engano, 0x², 0 a 1 menos x, dy, dz, dx, né? Ok? Posso pôr isto se quiser. E esta parcela, digamos assim, corresponde ao S1, né? Corresponde ao S1. Aqui não fica a ideia que é igual, é só dizer que corresponde a esta parte da projeção S1. E agora somar-lhe a outra componente em que temos o x a variar também de 0 a 1, o z a variar de x² a x² mais 1 menos x ao quadrado e finalmente o x e finalmente o y a variar de raiz de z menos x² a 1 menos x. Aqui manteve-se o limite superior porque, como se disse há bocado, a barreira é esta parede vertical, não é? E, portanto, teremos aqui o dy, depois temos o dz e, finalmente, o dx. E este corresponde à parte S2 da projeção, não é? Okay? Pronto, este integral é claramente mais trabalhoso, mas não é muito difícil de resolver, até relativamente fácil. E o resultado, confere com os anteriores, é 1/6. Okay? Uma outra alternativa é resolver usando coordenadas esféricas e escolher uma ordem de integração que seria
primeiro lugar, integramos segundo a variável r, a seguir θ e, finalmente, φ. Eu já fiz, está aqui o esboço novamente, e está também assinalado um ponto P através das coordenadas esféricas. Portanto, tenho a distância do ponto à origem, r, tenho o ângulo θ, que é formado pelo segmento que une a origem ao ponto e o semi-eixo positivo z, desta forma, e se projetar este segmento OP no plano z igual a 0, resulta este segmento que fará um ângulo φ com o semi-eixo positivo x. Aqui sublinho que é muito frequente em formulários e livros aparecerem símbolos ou letras diferentes. É frequente até aparecerem o θ e o φ trocados. Portanto, neste caso, a convenção é esta. Okay? E, portanto, de acordo com isto, nós vamos, de acordo com esta ordem de integração, vamos começar por integrar o r. Significa isto que no integral interior temos os valores de θ e de φ fixos e aquilo que variamos é o r. Vamos supor que temos uma situação que estaria aqui assim ilustrada. Portanto, temos o valor de θ fixo, temos o valor de φ fixo e, portanto, o r há de variar ao longo desta reta que está aqui assim, ou deste segmento que está aqui assinalado. Okay? E a mim o que me interessa, tal como vimos anteriormente, é, sobretudo, encontrar, no caso se é possível fazer isto desta forma, e é encontrar as expressões ou os números, no caso de ser constantes, as expressões em função de outras variáveis que devo colocar aqui nestas desigualdades. Ora, e o que é que nós podemos supor? Podemos supor que, ou podemos pensar que, se considerarmos então esta direção, teremos o limite ou o valor mínimo de r a corresponder ao ponto onde esta reta que une a origem com o ponto P, definido por este θ e por este φ, que esta reta, o ponto onde esta reta intersecta a superfície do paraboloide, de equação z igual a x² mais y². Okay? Vamos supor que isso acontece, algures aqui assim, vamos supor neste ponto. Okay? Portanto, com o r a variar de 0 até esta extensão, não fazemos a adição destas contribuições, porque de facto encontram-se fora do sólido, encontram-se por cima do sólido. E só fazemos as adições, só fazemos a integração a partir deste ponto. Até obviamente, esta reta interceptar o plano que é correspondente a esta equação x mais y igual a 1. Vamos supor que será mais ou menos ali assim. E, portanto, aquilo que eu devo encontrar são os valores do r neste ponto e naquele ponto. Neste ponto, correspondente à interseção da reta com a equação, com o paraboloide circular, e neste ponto, correspondente à reta, definida por θ e por φ, com o plano x mais y igual a 1. Começando aqui por este resultado à esquerda, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever a superfície do paraboloide circular e converter esta equação para coordenadas esféricas, não é? Passando para coordenadas esféricas. Tenho r cosseno de θ, que é o valor do z, igual a x² mais y², que será r seno de θ ao quadrado. Se o r for diferente de 0, uma solução será o r igual a 0, correspondente a este ponto, como podemos esperar, não é? Mas se o r for diferente de 0, então teremos r vezes seno ao quadrado de θ igual a cosseno de θ, ou seja, r igual a cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ. Okay? E, portanto, é esta expressão que eu vou escrever aqui assim. Cosseno de θ sobre seno
ao quadrado de θ. Okay? Com base no raciocínio que fizemos há instantes, o valor do R correspondente a este ponto será determinado a partir aqui da equação x mais y igual a 1, ou seja, tenho, passando para coordenadas esféricas, tenho R seno de θ, R seno de θ cosseno de φ, mais R seno de θ seno de φ, podemos pôr o seno de θ e o R em evidência, fica R seno de θ, que multiplica cosseno de φ mais seno de φ igual a 1. Okay? De maneira que, se eu conhecer os valores do θ e do φ, ao resolver este integral, supostamente são constantes, posso extrair o valor do R. Portanto, posso escrever aqui em cima esta fração, que será a fração seno de θ, seno de φ, φ mais cosseno de φ. Ok? Tá? Pronto, temos o problema do R resolvido. Vamos passar ao integral seguinte. Em relação ao valor do θ, queremos também saber, é a variável que vamos integrar agora, queremos saber quais são os valores máximo e mínimo que pode tomar, né? Quanto ao valor máximo de θ, é muito simples, né? É muito simples. Quando a contribuição que estivermos a considerar na soma integral se encontrar no plano z igual a 0, nesse caso o θ tem o valor π sobre 2, que é o limite no integral, né? O limite superior. Portanto, o valor máximo de θ. E agora, a questão é como determinar o valor mínimo do θ. E aqui podemos, talvez nesta figura, que nos ajude a esclarecer esta questão. Vamos supor, então, quando estamos a resolver o integral em ordem θ, que o valor do φ é fixo. Vamos supor que o φ tem este valor que está aqui assim marcado. Portanto, qual é o valor mais pequeno que o θ deve tomar? Ora, se eu prolongar aqui esta vertical, que passa por aquele ponto que falámos há instantes, obtenho ali um ponto de interseção com esta curva, e esta curva resulta da interseção da superfície do paraboloide com a superfície deste plano vertical, não é? Obtenho aquele ponto, e aquele ponto, vamos tentar fazer passar por ali assim uma reta que passa na origem e naquele ponto, ok? Esta reta. E esta reta vai-me fornecer o θ mínimo, correto? Ou seja, não há contribuições para cima deste para cima deste ponto. Não é? Não há contribuições para cima deste ponto. Ou seja, o valor de θ mais pequeno que eu tenho é o valor que está aqui assim assinalado. Portanto, onde é que eu vou buscar este resultado? Vou buscá-lo, portanto, à expressão ou às equações que determinam esta curva. Que nós já andamos em torno delas. Fomos buscar, então aqui, fomos buscar a equação da superfície do paraboloide e vimos que, passando para coordenadas esféricas, se obtém esta relação entre o R e o θ. Na superfície do paraboloide obtém-se esta relação. Da mesma forma, vimos que neste plano vertical, x mais y igual a 1, quando se transformou para as coordenadas esféricas, obteve-se esta equação, R seno de θ multiplica com seno de φ igual a 1. E usamos estes resultados a colar, não é? Portanto, de facto, nós agora o que temos que fazer é ir buscar novamente estas duas expressões, combiná-las, porque de facto, volto a dizer, esta curva resulta da interseção da superfície do paraboloide com o plano vertical x mais y igual a 1 e obtenho o resultado que eu pretendo aqui assim. Portanto, eu vou escrever aqui assim à direita. Nós temos que desta aqui temos que R igual a cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ. Desta aqui assim temos que, já escrevemos ali em cima, que R igual a
seno de θ multiplica seno de φ mais cosseno de φ. 1 em denominador. Não é? E agora podemos igualar os segundos membros e obtemos uma relação direta entre o θ e o φ. Portanto, fica cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ igual a esta fração. Posso simplificar o quadrado e fica cosseno de θ sobre seno de θ igual a 1 sobre seno de φ mais cosseno de φ. E agora posso usar aqui a tangente, portanto fica 1 sobre a tangente igual a 1 sobre esta soma. E, portanto, fica a tangente igual a esta soma, logo fica o θ igual a arco tangente de seno de φ mais cosseno de φ. Okay? E é esta expressão que eu vou poder usar aqui em cima. Portanto, aqui vou escrever θ maior ou igual a arco tangente de seno de φ mais cosseno de φ. Ok? Portanto, já tenho também este problema do θ resolvido. Finalmente, fica o problema mais simples, que é do φ. E aqui é muito simples, de facto. O φ varia no intervalo de 0 a π sobre 2. De maneira que está tudo pronto para substituir e escrever no integral. Podemos então escrever que o volume V será igual ao valor deste integral. O φ a variar no intervalo de 0 a π sobre 2. O θ a variar no intervalo de arco tangente de seno de φ mais cosseno de φ até π sobre 2. E, finalmente, no integral interior, temos o r a variar desde cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ até, aqui em denominador, seno de θ, seno de φ mais cosseno de φ, 1. E aqui não esquecer os fatores r quadrado seno de θ do elemento de volume em coordenadas cilíndricas, dr. Portanto, temos aqui primeiro integral em r, como tinha sido combinado, depois dθ e, finalmente, dφ. Okay? Fazendo este cálculo, eu dei-me ao trabalho de fazer, é um bocado trabalhoso, mas não é muito difícil, o resultado que confere é 1/6. Okay?